Muito boa tarde. Eu quero agradecer antes de mais o convite para estar aqui hoje, apesar de me aperceber que nem hoje me livro da ditadura do relógio. Ainda não começaram a contar, fantástico. Eu como nunca fui patrão do Gonçalo, vou tentar obedecer exatamente, cumprir Isso aqui o peço, tempo. só favor, está bem? Não, estou brincando. Não, claro, serei magnânimo, serei magnânimo. Isto não é a Assembleia da República criada. Eu imagino, sabendo de que partida que eu venho, que a minha resposta sobre se há Estado a mais seja bastante previsível. E efetivamente eu acho que há Estado a mais e vou dizer exatamente porquê. Mas acho que é importante diferenciar, antes de dizer porquê, diferenciar aquilo que é dizer que há Estado a mais em termos relativos versus em termos absolutos. Obviamente há Estado a mais para a dimensão da economia que nós temos. Mas, por exemplo, a Irlanda tem mais Estado que Portugal, no sentido em que tem mais despesa com educação, mais despesa Sim, com saúde, mais exatamente. despesa com Sim, segurança leia. per capita do que Portugal tem. Mas porque também tem uma economia capaz de suster essa despesa. Portanto, quando estou aqui a falar de haver Estado a mais, estou a falar em termos relativos. O Mali nunca terá o mesmo nível de despesa que a Irlanda ou a Holanda têm. Nunca terá porque a economia não permite isso. Portanto, a despesa do Estado existir, termos ou não Estado a mais, tem que ser sempre em relação à economia, àquilo que a economia pode. E aqui temos que ver em três níveis principais, depois há um quarto, mas que acho que não encaixaria nos 10 minutos, portanto vou só falar em três níveis. Os recursos que o Estado gera, a forma como gera esses recursos e a forma como condiciona todos aqueles recursos que não gera. Isto parece mais complicado que qualquer, mas vou por pontos. Os recursos que o Estado gera. Hoje em dia o Estado gera algo perto de 50% dos recursos do país. Um bocadinho menos, há anos que é um bocadinho menos, um bocadinho mais, mas algo muito, muito próximo disso. E é verdade que noutros países europeus o Estado gera ainda mais recursos, ou seja, são transferidos muito mais recursos para o Estado do que aqui. Mas para o nosso nível de desenvolvimento, não há muitos países que com o nosso nível de desenvolvimento o Estado gira tantos recursos como é o nosso caso. Portanto, aquilo que nós chamamos o esforço fiscal, ou seja, aquilo que as pessoas têm que abdicar para que o Estado se governe, é muito maior em Portugal do que noutros países, mesmo que, por vezes, a carga fiscal seja mais baixa. E, portanto, aí há Estado a mais, no sentido de que, para a dimensão da economia como um todo, o Estado é demasiado grande. Mas depois também há a forma como o Estado gera esses recursos, que é então o meu segundo ponto. Porque o Estado pode gerir recursos, financiar uma série de serviços, mas não precisa necessariamente de os providenciar. Nós, acho que hoje é quase consensual que o Estado deve garantir cuidados de saúde e educação às crianças e deve garantir o financiamento desse tipo de serviços, mas não precisa necessariamente de montar uma máquina estatal para os fornecer. Aliás, em grande parte dos países da Europa Central, aquilo que acontece no caso da saúde é que o Estado efetivamente financia cuidados de saúde e cuidados de saúde de grande qualidade, até de qualidade superior àquele que nós temos cá, mas quem providencia, quem presta esses serviços de saúde não é uma máquina estatal como acontece em Portugal. São um conjunto de entidades privadas que fornecem esse serviço em concorrência, garantindo liberdade de escolha às pessoas. Portanto, não só o Estado gera mais recursos do que aquilo que seria esperado para a dimensão da economia que nós temos, como, por outro lado, também na forma como usa esses recursos é bastante estatista. Há um peso muito forte da burocracia do Estado, quando muitos desses recursos poderiam ser usados no sentido de financiar prestadores privados para fazer isso. E da forma como gera, há aqui uma outra questão ainda, que é a quantidade de empresas que o Estado ainda hoje tem, a quantidade de setores que são geridos pelo Estado. Portugal é o único país da
Europa, que consegue ter ao mesmo tempo o maior banco comercial do país, a maior companhia aérea, não é a única, mas quase a única, e ter o monopólio Está a falar da dos TAP. comboios. Todos do Porto, é preciso explicar. É Ah, TAP. sim, É TAP. existe sim uma coisa. Tem aviões e tal, que não param aqui, mas tem. É um dos poucos países em que isso existe. E também aqui a forma como se usam os recursos demonstra que existe Estado a mais. Poderia existir Estado a menos em muitas destas empresas que poderiam e deveriam estar expostas à concorrência, poderiam e deveriam ser deixadas falir se não conseguissem enfrentar essa concorrência. E o exemplo da CP, portanto, da CP de longo curso, é um dos melhores exemplos que nós temos. Tecnicamente, o longo curso ferroviário em Portugal deveria já estar exposto à concorrência, ou seja, nós quando compramos uma viagem daqui para Lisboa, já devíamos, para esta altura, poder escolher CP ou 2 ou 3 outras companhias, como existe na Alemanha, em toda a Europa Central, e não podemos fazer por vários motivos. Porque a linha do Norte está como está, é o caos que é, e uma coisa que pouca gente sabe, que é os nossos infraestruturas de Portugal têm um sistema de segurança para comboios que já não se produz. Ou seja, se uma empresa estrangeira de comboios de longo curso quisesse vir concorrer para aqui, não poderia trazer os comboios deles. Porquê? Porque existe um sistema de segurança para os comboios de longo curso que já não é produzido, que já não é feito em lado nenhum. Que é uma forma de proteger a CP longo curso da concorrência que a Comissão Europeia obriga. Que nós estamos há anos sem cumprir. E, finalmente, o terceiro ponto, que é, portanto, eu falei na quantidade de recursos que o Estado gera, na forma como gera esses recursos, mas também a forma como interfere na gestão dos recursos que não gera. Ou seja, os outros 50%, que são as pessoas e as empresas que gerem. O Estado também tem uma interferência aí, através da regulação, da lei, da forma como interfere, e aí nós também temos graves problemas. Eu, a semana passada, falei com o Secretário de Estado da Modernização Administrativa sobre alguns casos que tinha recebido no meu e-mail e dei o exemplo daquela pessoa que foi ao organismo do Estado A e precisava de um documento que era emitido por quem? Por o organismo B. Note-se o Estado a pedir à pessoa para ir ao próprio Estado buscar um documento que o Estado precisa. Só este conceito é de loucos. Mas depois adiciona algo a isto, que é o organismo B tem um prazo para entregar esse documento que não cumpre os prazos exigidos pelo organismo A. E a pessoa andava ali de um lado para o outro. Depois dei mais uma série de exemplos, que só tenho 2 minutos, portanto não posso dar-los todos aqui. E o interessante é que depois de publicar aquilo nas minhas redes sociais, recebi centenas de pessoas que me enviaram mensagens com processos ainda mais absurdos. Coisas que não lembram a ninguém, que eu não fazia a mínima ideia que existia. E o Estado interfere na vida das pessoas desta forma. Ao introduzir burocracias muitas vezes inúteis, que atrasam processos, que atrasam licenciamentos, que impedem investimentos, fazem-nos perder tempo, ou seja, a nossa vida que não é entregue ao Estado, a parte do nosso trabalho que não vai para o Estado, há uma parte que supostamente seria para nós, mas ainda assim é dedicado ao Estado e às burocracias do Estado. Perdemos tempo de trabalho, perdemos tempo de lazer, também é importante, absorve recursos, impede muitas empresas de investirem, de criarem empregos, e também aqui há Estado a mais. Eu dei outro exemplo que foi o caso das certidões digitais de óbito. Não sei se sabem, mas as certidões de óbito digitais expiram ao fim de 6 meses. Portanto, ao fim de 6 meses é preciso ir lá e pedir outra. Alguém, nesse caso. Estamos num país católico. Possivelmente será por isso. Mas eu quero acreditar que não é por isso. É por outro motivo. Não, é por causa do dinheiro. Porque aqueles 10 euros dão jeito. Os 10 euros para emitir um código online. Basicamente serve para emitir um código online.
e porque eu acho que nunca ninguém observou aquilo, que há ali uma incompetência tremenda de perceber, se calhar deixamos isto demorar 20 anos, ou não expirar de todo, que é que se calhar o que faz sentido aqui. Acabou o meu tempo, eu quero cumprir. Ou se ninguém se manifestar, até pode ficar para sempre, se o próprio não se manifestar. Bom, Carlos, espera aí, não te vais já embora, que eu vou já seguir contigo, porque tu tinhas 3 anos, em 1986, quando eu ouvi pela primeira vez um jargão que se utiliza muito, que queremos menos Estado e melhor Estado. A primeira vez pessoa que eu ouvi dizer isto foi o professor Freitas do Amaral, na campanha de 86, e aquilo na altura impressionou-me. Eu e a Cecília falávamos muito disto, e lembras-te? E de facto este menos Estado, melhor Estado, é o que todos queremos. E depois destes 30 minutos iniciais, já fizemos aqui um mapeamento. Mas também dizer isso antes do Freitas do Amaral. Mas isso... Mas isto é só... Mas isso aí já não tinha consciência. Ainda não tinha consciência. Mas, e quer dizer, naturalmente, julgo que não terá sido o professor Freitas do Amaral a inventar, mas foi a primeira pessoa a quem eu ouvi. E realmente, e podemos repetir isto ad nauseam. Queremos menos Estado e melhor Estado. E nesta análise de 30 minutos que os três fizeram, vimos isso tudo, com algum humor, e seria cómico se não fosse trágico, em alguns exemplos que deram. Mas então como é que saímos daqui? Porque eu queria agora juntar a outra parte, que é a parte da descentralização. Porque dificilmente será com este Estado, seja ele deste governo, seja provavelmente de outros, que vamos conseguir alterar este tipo de exemplos. Eu queria dar também aqui também me cabe a mim dar-me aqui um ar de otimista. Eu sou um otimista por natureza. E deste o exemplo da Irlanda, onde de facto nós temos um peso do Estado, mas gasta bem. Portanto, o que eu pergunto a questão será em ter gente no Estado com consciência para tomar as boas decisões, as tais da formação que o Rafael falava, as tais de eliminar desburocracia, de descentralizar. Portanto, isto no fundo são pessoas, porque senão estamos aqui com o mesmo fado e vamos continuar aqui com este fado. Onde é que nós, sociedade civil, e aqui peço para ser o professor universitário a falar e não o deputado a ele, onde é que a sociedade civil pode alterar isto? Porque temos aqui uma comunidade de empresários e de pessoas, e reparem que eu disse pessoas, não disse homens e mulheres, disse mesmo pessoas, que podem de facto intervir na sociedade e mudar. E como? Se os nossos interlocutores, muitos deles saem do Minho e vão para lá e ficam piores. Muito bem. Eu dificilmente consigo... Eu tenho aí vários tópicos e começo por dizer que dificilmente consigo separar a minha parte de professor universitário versus deputado. Aliás, a primeira repreensão que eu obtive do Dr. Santos Silva foi precisamente por tratar a Assembleia da República como uma escola, quando tentei distribuir uns papers sobre a tentar mostrar porque é que nós íamos ter mais inflação do que aquilo que estava previsto. Na altura garantia-nos que íamos ter 4% de inflação e que era temporário só para este ano, e eu queria distribuir uns papers académicos, mostrar porque é que íamos ter bastante mais do que isso e porque é que iria estar para durar. Na altura o Dr. Santos Silva não gostou muito disso. Isso é uma medalha, parabéns. Mas a primeira, a questão do menos Estado e melhor Estado, o que é que seja. As duas coisas, ao contrário que se possa pensar, não são contraditórias. Eu acho que até ter menos Estado é uma condição necessária para virmos a ter melhor Estado. O meu primeiro discurso na Assembleia da República, que eu quis que fosse provocador e acabou por ser provocador até para uma ala mais libertária da IEL e para a esquerda, obviamente, foi transformar aquele slogan de campanha "o liberalismo funciona e faz falta a Portugal" noutro que significa isto, que é: o liberalismo funciona e faz falta ao Estado social. Porque a única forma de termos um Estado a funcionar e que pague bem a médicos, professores e que seja capaz de fornecer os seus serviços é termos uma economia desenvolvida. E a única forma de termos uma economia desenvolvida é um conjunto de políticas que tire o peso do Estado dessa
economia. Como eu disse, na Irlanda gasta-se mais em educação, em saúde, em segurança, em justiça do que em Portugal. Ou seja, tecnicamente há mais Estado, mas há menos Estado em relação àquilo que a economia irlandesa é. Portanto, essas duas coisas estão juntas. Menos Estado para sobrecarregar menos a economia, para termos melhor Estado. E isso é, para mim, essencial. Descentralização. Este é um tema que poderia falar imenso, já ando a falar sobre isto há imenso tempo. Falaste aqui da questão, as pessoas, nós precisamos de pessoas melhores no Estado para não acredito que seja possível, de repente, com uma varinha mágica, termos um conjunto de anjos e pessoas muito benévolas no Estado. No Estado, nas empresas, as pessoas são iguais em todo lado. Não se transformam magicamente em boas ou más pessoas porque saltam do privado para o público e vice-versa. Há uma questão de incentivos. E eu acredito muito na concorrência e no benefício que a concorrência traz aos incentivos para ser melhor. E dessa perspectiva, considero que o poder deve estar o mais próximo possível das pessoas, o mais descentralizado possível, para que efetivamente possa haver concorrência de conceitos, para que cada município, região possa aplicar as suas políticas e cada município e cada região possa aprender umas com as outras, com as boas práticas umas das outras, porque neste momento, com a concentração de poder no Estado Central, nós temos um Estado Central que não aprende com nada, que comete erros e diz, não, mas isto é porque é em Portugal, isto é assim porque tem que ser assim. Se nós tivéssemos mais poderes delegados nas autarquias e nas regiões, nós poderíamos ter boas práticas que se transferissem de umas regiões para as outras, porque havia experiências e as próprias regiões iriam tentar atrair investimento. Carlos, mas isso não está em curso? Já vou chegar lá. E é por isso que eu fui sempre um regionalista convicto. Olhei para os países todos bem geridos da União Europeia, vi que eram geridos através de regiões e que existia este cruzamento de boas práticas. Nós olhamos para países mais pequenos do que o nosso, a Bélgica, a Holanda, a Suíça, que são geridos num contexto regional em que o Estado Central tem muito pouco peso. Os países nórdicos, por exemplo, dão muitas vezes o exemplo dos países nórdicos, que têm Estados grandes, uma carga fiscal enorme, não sei o quê. O peso de qualquer país nórdico, Dinamarca, Suécia, é metade do nosso. O peso do Estado Central é metade do nosso. Sim. Eles são muito bem geridos porque são geridos de forma descentralizada. Agora, nós temos um ponto de partida e é isso que me assusta. E o que este processo de descentralização fez foi mostrar que, como a Cecília dizia há pouco, o processo de transição pode ser muito complexo. Porquê? Porque o Estado Central, mesmo descentralizando competências, recusa-se a descentralizar recursos. Eu perguntei isto de forma muito clara à Ministra da Coesão Territorial, que foi vocês descentralizaram um conjunto de competências, passaram do Estado Central para as autarquias. Eu assumo que essas competências antes não estavam em autogestão, que havia alguém no Estado Central para gerir estas competências. Só não sabemos quem. Organismos, cargos, etc., que existiam no Estado Central para gerir estas competências. Algum desses organismos, algum desses cargos foi extinto quando essas competências passaram para as autarquias e depois de insistir algumas vezes, uma resposta honesta. Não houve nenhuma extinção. O que vai de encontro a um dos receios, o que eu entendo mais de quem não quer regionalização ou quem não quer mais descentralização, que é a duplicação de cargos e organismos. Efetivamente, isso está a acontecer hoje. Nós hoje delegamos competências sem delegar esses cargos. Portanto, nós temos claramente um destino final, que é um poder mais descentralizado, que era bom para o país, bom para a eficiência do Estado. A transição para lá vai ser muito complicada porque o Estado Central não obriga recursos. Cecília, então, Carlos, desculpa, mas então não há solução.